noite, meu nome é Letícia e eu e o Rafael iremos abordar o tema monitoramento dos parâmetros abióticos de qualidade da água em rios urbanos. O objetivo desta monografia é comparar dois artigos que retratam o monitoramento dos parâmetros abióticos de qualidade de água em rios urbanos. Uma das motivações é compreender melhor as diferentes metodologias utilizadas em diferentes partes do país, visto pois o monitoramento da qualidade da água é de suma importância para o consumo humano, para o uso da agricultura e preservação do ecossistema, seja ela de forma direta ou indireta. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, a qualidade da água é definida pela composição e pelo efeito que pode ser causado ao meio ambiente, e por meio de diretrizes é possível enquadrar os corpos hídricos e dessa maneira destinar os padrões de qualidade. Mediante um curso de caracterização de matrizes ambientais, podemos observar, na comparação dos artigos, alguns conteúdos lecionados no curso, bem como amostragem ambiental e técnicas de amostragem. Algumas das análises, coletas e medições relacionadas à limnologia. Quando verificadas as ações em campo e laboratório relacionadas à limonologia, podemos extrair as medições em campos, seja elas pela medição de turbidez, condutividade, temperatura da água ou pH, além de analisar as coletas da amostra. E no laboratório, as análises de ensaios utilizados. O conteúdo dos artigos foram extraídos na plataforma CAPES. O primeiro deles relaciona a variabilidade espacial e temporal de parâmetros fisioquímicos dos rios Turvo, Preto e Grande no estado de São Paulo, Brasil, publicado em 2010. Já o segundo artigo retrata o monitoramento de parâmetros de qualidade de água do Rio Paraíba do Sul em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, publicado em 2020. Falando um pouco sobre metodologia, no artigo de variabilidade espacial e temporal de parâmetros fisioquímicos nos rios Turvo, Preto e Grande no estado de São Paulo, Brasil, o método utilizado nas coletas de amostra ocorreu da seguinte forma. Foi utilizado durante um ciclo hidrológico, períodos entre 2007 a 2008. Foram coletadas 12 amostras nos intervalos de aproximadamente 40 dias, em 14 pontos. Os parâmetros utilizados foram pH, condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez. Foram determinados com equipamentos de multiparâmetros. Quanto às amostras de água para ensaios laboratoriais, foram coletados em tripicatas com garrafas PET para determinar os parâmetros de amônia, nitrito, nitrato, alcalinidade, sólidos totais dissolvidos e sulfato. Quanto à metodologia laboratorial, para a determinação e quantificação dos parâmetros, a maioria utilizou o espectrofotómetrico. Análises de dados foram efetuadas análises de componentes principais, o que chamamos de ACP, e uma análise hierárquica de agrupamentos, o AHA. Ambas foram organizadas em uma matriz de dados contendo 141 amostras. Todas as amostras coletadas em diferentes pontos e diferentes épocas do ano, o que totalizou 14 variáveis. Com relação ao material e metodologia utilizada na coleta, os materiais realizados foram de forma triplicada. Os frascos de vidros foram feitos no âmbar de 30 ml e os demais parâmetros foram utilizados garrafas PET. Com relação ao transporte para laboratórios e estocagem, foram feitas as recomendações da ABNT 9898 e da USEPA. Com relação à preservação em prazo, a preservação do amônia, nitrato, fosfato
e COT, foi utilizado o ácido sulfúrico com a diluição de pH menor de 2. As quantificações de alcalinidade, amônia e COT foram feitas no mesmo dia da coleta, e os demais conforme o prazo de validade recomendado pela ABNT 9898 de cada parâmetro. No artigo Monitoramento de parâmetros de qualidade de água no Rio Paraíba do Sul, em Campos de Goytacazes, o método utilizado na coleta das amostras ocorreu da seguinte forma: foi realizado no período entre 2015 a 2018, no Rio Paraíba do Sul, sempre nos mesmos pontos. A frequência das coletas ocorreu no intervalo de 30 dias ao longo de cada ano, a qual realizou 12 coletas por ano. Os parâmetros abióticos utilizados no artigo de monitoramento de parâmetro de qualidade do Rio Paraíba do Sul em Campos de Goytacazes foram, em campo, o auxílio do oxímetro para a utilização do oxigênio dissolvido e temperatura. Além disso, através do portal do HidroWeb da Agência Nacional de Águas, a ANA, no dia de cada amostragem era realizada uma média de vazão do rio, ali no campo do Goytacazes. Era utilizado essas coletas, fazia uma média anual das amostragens. Foram feitas em triplicagem e levadas no laboratório de análise e monitoramento de água. Os parâmetros determinados em laboratório foram pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, salinidade e turbidez. Os materiais e metodologias utilizados na coleta foram a realização de forma triplicada, os frascos foram utilizados de polipropileno, e eles não mencionam se os frascos eram de coloração âmbar. Com relação ao transporte para o laboratório e estocagem, eles não detalham, apenas informam no artigo o processo e metodologia utilizado, a qual foram efetuados através do Manual Prático de Análise de Águas da FUNASA, de 2003. Com relação à preservação e prazo, não detalham, apenas informam no artigo o processo de metodologia utilizado a partir do manual. Antes de entrarmos nos resultados individuais de cada artigo, vamos olhar as normas e resoluções. A resolução CONAMA 357 de 2005 apresenta os valores máximos admissíveis para os parâmetros de qualidade de água de corpos aquáticos em função do enquadramento, a classe do rio. E essa classe a gente pode ver na imagem da esquerda, onde temos o enquadramento pela ANA. Em relação à determinação da classe dos rios, para o artigo de São Paulo, o Decreto Estadual 10.755 de 77 enquadrou os corpos aquáticos como classe 2, com exceção do Ribeirão Jataí, que foi enquadrado com classe 3, e do córrego Piedade e do Rio Preto, no trecho após a estação de tratamento de efluentes, classificado como rio de classe 4. Quanto ao artigo do Rio de Janeiro, a portaria 86 de 81 do Ministério do Interior, ela enquadrou o Paraíba do Sul como água doce de classe 3, na cidade de Campos dos Goytacazes até a sua foz. Resultados do artigo de São Paulo. A imagem apresenta os valores de máximo e mínimo obtido para cada um dos parâmetros. Os pontos de amostragem estão abreviados e essas abreviações estão correlacionadas com a sua localização. Vale a pena chamar a atenção para o NH3, que obteve valores de máximos altos, e isso está correlacionado aos efluentes domésticos, e o oxigênio dissolvido teve alguns mínimos que estão abaixo do recomendado pela resolução CONAMA. Aqui é a continuação dos 14 parâmetros analisados no artigo de São Paulo. Com base nos parâmetros obtidos e o tratamento estatístico, foi possível elaborar o diagrama à sua esquerda. Esse diagrama tem em sua primeira coluna o tempo, então o percorrer do ciclo hidrológico por meses, e nas suas três colunas à direita existe o espaço. Esse espaço ele é determinado pelas abreviações. Na tabela da direita nós podemos ver para que localização, que ponto essa abreviação remete. Sendo assim, podemos definir quais são os pontos que ao longo do ano permanecem ou acabam estando eutrofizados. Os pontos ETERP, CORP, RB, JAT e CORF se destacam pelos longos períodos eutrofizados. Isso se deve à grande concentração de amônia
proveniente dos efluentes domésticos. Outro parâmetro importante que havíamos comentado, o oxigênio dissolvido, ele é importante para denunciar que 4 corpos hídricos não aguentam mais ou não suportam mais a quantidade de poluentes que eles acabam recebendo. Então existe pouco oxigênio dissolvido nos seus corpos. Por fim, os rios Turvo e Grande são afetados por fontes difusas, que são escoamentos superficiais urbanos sobre áreas impermeáveis e agrícolas da bacia de drenagem, e também pela carga de poluentes transportados pelo Rio Preto. Resultados do artigo RJ. Com base nos parâmetros obtidos para 2015 a 2008, onde mostra aqui a imagem, as médias e desvio padrão para cada um dos resultados, e comparando com a resolução CONAMA, pode-se dizer que todos os parâmetros, apesar de alguns outliers, eles estão dentro dos máximos permitidos pela resolução para a classe 3 de água doce. É importante destacar que o artigo RJ também faz análises bióticas quanto ao rio, porém não faz parte do nosso objetivo e escopo analisá-los aqui. Outra análise realizada pelo artigo RJ foi comparar com os dados históricos do INEA de 92 a 85 e verificar a diferença no tempo entre essas duas análises, e podemos perceber que houve uma melhora nos parâmetros aqui obtidos. Essa diferença dos resultados de 80 para a da análise se deve ao aumento da coleta de esgoto, de saneamento, que nessa época não passava dos 20% e atualmente está aproximadamente em 50% na região. Conclusão da monografia. Como primeiro passo, vamos analisar quais são os parâmetros que os artigos utilizaram. Apesar de diferentes técnicas, ambos os artigos identificaram temperatura, pH, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos. Já o artigo de São Paulo determinou a pluviometria, amônia, nitrito, nitrato, fósforo total, sulfato, carbono orgânico total e a alcalinidade. E apenas o artigo do Rio de Janeiro, a salinidade e a vazão do rio. Para concluir a nossa monografia, vamos fazer uma análise de farol. Vamos analisar de forma qualitativamente ou quantitativamente 17 temas. O primeiro tema é o posicionamento dos pontos da coleta na bacia. Verde para São Paulo, por escolher 14 pontos ao longo da bacia. E amarelo para o Rio de Janeiro, pois fez apenas um ponto. Como recomendação, fazer mais pontos para o Rio de Janeiro. Quanto ao posicionamento do ponto no rio, São Paulo diz a profundidade de 40 cm e a coleta é no meio do rio. Já o Rio de Janeiro não informa. Aqui recomendamos que o rio disponibilize essa informação. Frequência de coleta e quantidade total realizada. São Paulo faz uma coleta a cada 40 dias, totalizando 168 coletas nos 14 pontos. Já o do Rio de Janeiro é uma coleta a cada 30 dias, mas como ele só tem um ponto, isso totaliza apenas 12 coletas ano, um número muito baixo. A sugestão é que aumente o número de pontos coletados. Armazenamento das amostras. O artigo de São Paulo se preocupa em dizer que os frascos utilizados são da coloração âmbar, aumentando a sua proteção ultravioleta. Já o artigo do Rio de Janeiro não menciona isso. Poderia dar um detalhamento melhor quanto ao armazenamento das amostras. Em relação ao transporte até o laboratório, ambos os artigos apenas mencionam que seguiram as normas e recomendações, não dando maiores detalhes. Poderiam abordar melhor esse tópico. Prazo para a realização dos ensaios laboratoriais. O artigo de São Paulo diz quais são os parâmetros, as amostras que precisam ser feitas no dia da coleta e aqueles que podem esperar o prazo conforme a norma. O artigo do Rio de Janeiro não menciona isso. Preservação das amostras. O artigo de São Paulo se preocupa com essa temática, descrevendo como é que é feita. Por exemplo, o fósforo ele é preservado através de uma solução ácida de pH menor que 2. Já o artigo do Rio de Janeiro apenas diz que seguiu as normas e recomendações. Aqui, sugerimos que o Rio de Janeiro aborde melhor esse assunto. Parâmetros. O artigo de São Paulo analisou 14, enquanto o Rio de Janeiro analisou 8. Em campo, São Paulo observou 5, 8 em laboratório e 1 em banco de dados. O Rio de Janeiro, 2 em campo, 5 laboratórios, sendo que um deles é através de fórmulas matemáticas, do outro parâmetro obtido no laboratório, e um através do banco de dados. Metodologias para determinação dos parâmetros. Ambos utilizaram a mesma fonte, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, que é feita pelas associações americanas de sustentabilidade, saúde e etc. Porém, o de São Paulo ele acaba se preocupando em detalhar mais, passar qual é o código de cada um dos métodos. O do Rio de Janeiro ele apenas menciona. Acho que o Rio de Janeiro ele poderia entrar mais nessa abordagem, detalhar melhor os métodos. Os próximos dois temas, pluviometria e vazão,
o semáforo fica meio que invertido um para o outro. Então, São Paulo, verdinho para a pluviometria, porém vermelho para a vazão, e ao contrário para o Rio de Janeiro. Nossa recomendação é que ambas utilizassem os dois parâmetros, já que eles são importantes para a análise completa dos parâmetros, seja pela velocidade ou volume que a vazão traz, ou a pluviometria, que pode facilitar o entendimento do crescimento de alguns parâmetros. Em relação a normas e referências auxiliares, ambos os artigos fizeram bom uso desses temas, sempre consultando outras referências quando a resolução CONAMA não tinha os parâmetros necessários ou os limites máximos para os parâmetros aqui selecionados. Então, nota verde para os dois. Porém, para dados históricos, apenas o Rio de Janeiro se preocupou em fazer uma comparação de cenários do atual com o passado. Fica então a recomendação para São Paulo buscar dados históricos para que possa comparar com os dados obtidos. Finalizamos aqui a conclusão. Essas foram as recomendações para os nossos 17 temas. Alguns destaques: o Rio de Janeiro poderia ter sido mais detalhista, então muitas das bolinhas amarelas que eles obtiveram é porque eles apenas mencionavam que seguiram as normas ou recomendações, não dando um melhor descritivo ou detalhamento de como foi realizado em campo, enquanto São Paulo se preocupou em dizer os mínimos detalhes, como os equipamentos estavam calibrados, a coloração dos frascos e etc. Para São Paulo, a maior sugestão fica em ampliar os anos de análise. Foi apenas durante um ciclo hidrológico e, como o artigo do Rio de Janeiro mencionou, o último ano de sua análise, 2018, choveu de forma atípica. Caso isso tivesse acontecido durante a análise de São Paulo, talvez os padrões ali obtidos fossem também outliers na análise. Então é sempre bom ter um espectro maior de comparação, de análise. Dados históricos também auxiliariam as análises em São Paulo. Então ficam aí as principais recomendações do grupo. Fique agora com as nossas bibliografias. O grupo agradece a visualização. Muito obrigado.